Dia 40, mais um dia, review de Café com Deus Pai. A palavra de hoje é o caminho mais doce. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. 1 Pedro 4:8. Mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E Mateus 18, 21, 25. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Vamos falar um pouquinho hoje sobre perdão. Tem um outro autor que diz assim que quando você é perdoado, já é uma benção. Você se sente bem, você se sente mais leve. E agora, quando você perdoa alguém, aí até o mel mais doce vira insípido, vira sem sabor. De tanto que a doçura quando você consegue perdoar verdadeiramente as pessoas. Durante a nossa trajetória aqui, muita gente vai fazer coisas que nos desagradam, coisas que às vezes não deveriam ter feito. E muita parte do nosso mundo, ela guarda rancor, guarda mágoa. E isso faz mal para nós mesmos. É como se a gente todo dia estivesse tomando um pouquinho de veneno. E quando a gente consegue realmente perdoar, não é esquecer, fingir que nada aconteceu, não, é entender que aquele foi o momento, que aquilo aconteceu, mas passou. E lógico, a gente não vai deixar as pessoas ficarem pisando por cima da gente e tudo mais, mas o perdão não tem a ver com não tem a ver com a pessoa, o perdão tem a ver com a gente se libertar de todos esses sentimentos ruins e essas angústias que essa pessoa gerou pra gente. E tem um outro tipo de perdão que esse sim é muito complicado. Muitos de nós fizeram coisas durante a nossa vida que a gente se arrepende enormemente. Muitos de nós não passaram por situações assim que tem alguma coisa na minha vida que realmente eu devia ter feito diferente e isso impacta na nossa vida. Mas tem muita gente que sim, que fez coisas que não conseguem elas mesmas se perdoar pelo que elas fizeram. E aquele sentimento ele deixa a vida complicada, angustiada, ele causa até doenças físicas na gente por causa de tanto aquele sentimento ruim que a gente tem por a gente ter feito alguma coisa errada e não ter como desfazer. Então o perdão próprio, o perdão da gente mesmo é o perdão mais difícil que a gente tem para conseguir, mas a gente tem que buscar, porque Deus perdoa a gente, Jesus perdoa a gente. Por que a gente não consegue se perdoar? E também tem algumas passagens que diz que se vocês não perdoam a seus irmãos, Deus não perdoará vocês. Então a gente tem que praticar o perdão verdadeiro, a gente deixar aquele sentimento para trás e ter a lembrança, mas sem o sentimento. Porque ninguém é tão bom que não precise de graça. Ninguém é tão ruim que não precise, que não mereça graça, e ninguém é tão bom que não possa buscar mais graça. Faço um convite a vocês mais uma vez. Vamos analisar, vamos ver se no nosso interior a gente não está carregando bagagem, não está carregando uma mochila que a gente não precisa, uma bagagem desnecessária e sentimento que a gente não precisa carregar com a gente.
Vamos deixar nossa vida mais leve, vamos fazer uma caminhada sem o peso todo nas nossas costas. Procurem, se livrem desse peso extra que a gente carrega na nossa vida.